situações e ainda conseguir se surpreender com a palavra. Eu acho que isso é o que há de mais belo na sabedoria de Cristo. Eu não conheço nada no mundo que se renove todos os dias, como a palavra consegue se renovar todos os dias. Porções que você já amassou, já comeu ali, e você picotou aquilo e riscou sua Bíblia inteira e falou assim: agora eu dominei esse capítulo. E aí sabe o que acontece com você? Você falha miseravelmente em achar a Bíblia monótona. Você não consegue. Essa semana, nós estamos enfrentando muitas lutas lá em casa, porque a gente decidiu fazer uma reforma. E isso não é uma coisa fácil. Você pintar uma casa inteira em 10 dias, e é uma casa grande, e trocar muitos móveis e arrancar o rodapé. O rodapé, irmãos, é o que mais me assombra. Pela capacidade inaudita do rodapé de produzir entulho. É só um filete de alguma coisa que não é nem madeira, nem o que, não sei o que é aquilo, aquela fibra. É só um filetinho. Mas quando você decide arrancar o filetinho da casa inteira, ele vira uma pilha de escombros. E a casa que me acolhia com tanto amor, que era o meu abrigo, de repente virou de pernas para o ar. E eu fico bastante confuso quando o meu ambiente de segurança deixa de ser um ambiente de segurança, né? Dá um sentimento de que, meu Deus, eu perdi o lugar em que eu descansava. Uma casa em reforma acontece isso, você não consegue descansar. Eu não sei como vocês são. Eu sou uma pessoa muito bagunceira, mas eu tenho o meu lugar de bagunçar. E eu não quero que essa bagunça vaze para outros cantos da casa. A gente delimitou um espaço onde essa bagunça deve ficar. E ela não deve sair de lá. Mas ela saiu. E ela tomou a casa toda. Acho que essa situação reflete um pouco do que esses irmãos, para quem a carta aos Hebreus foi escrita, o que eles estavam vivendo. A gente vai expor hoje uma parte do capítulo 9 e uma parte do capítulo 10, mas a gente vai fazer a retroexposição. É a exposição de trás para frente. Não sei se tem um nome para isso, mas a gente pode batizar. O que você acha? Hebreus capítulo 10, versículo 35, começa assim: portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Eu vou ler de novo para vocês. Se vocês quiserem ler junto comigo, eu estou lendo na NVT. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela traz. É preciso muita confiança para você acreditar que uma casa em reforma vai voltar a ser uma casa. E o que esses irmãos estavam vivendo, a experiência deles de vida, eles já tinham experimentado perseguições antes. O versículo 32 fala: lembre-se dos primeiros dias quando foram iluminados e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Historicamente, a gente se lembra que essa carta foi escrita para os hebreus, ou seja, para irmãos de língua hebraica, irmãos provavelmente oriundos de Jerusalém e sua circunvizinhança, que tinham experimentado a perseguição que os cristãos sofreram após o martírio de Estevão. Vocês se lembram? Quando Estevão se levantou e começou a proclamar as verdades do evangelho, e isso enfureceu os líderes da época, e eles decidiram apedrejar Estevão.
E a partir daquele martírio de Estevão, os cristãos começaram a ser perseguidos em toda a cidade de Jerusalém. E eles perderam suas posses, eles perderam suas casas, eles perderam seus trabalhos e foram espalhados, primeiro, por várias regiões da Judéia e também da Galileia, e foram indo cada vez mais longe. Porque ser espalhado é uma coisa que os judeus fazem com frequência, não por culpa deles, mas o Senhor com frequência espalha o povo. Então eles tinham parentes em outros lugares, eles tinham conhecidos em outros lugares, eles iam avançando. Mas é horrível você perder o seu lugar de conforto. É uma experiência traumática. Ainda mais se você é tão apegado a coisas que não se movem, do tipo o templo. Os judeus eram profundamente apegados à rotina deles em torno do templo, em torno daquela edificação gigante que representava a fé deles, a religião deles. Ser tirado de perto do templo era motivo de lamentação. Lê a lamentação de Jeremias, lê os salmos de Davi, em que ele lamenta ter sido privado de estar no tabernáculo porque estava sendo perseguido por Saul e não podia mais estar no lugar em que ele cria que o Senhor estava ali. Eu não posso mais ver a arca, eu não posso mais contemplar o lugar da habitação de Deus, como a minha alma anela pela presença de Deus. E aqueles irmãos perseguidos, espoliados dos seus bens, morando em lugares distantes, sentiam saudade do seu lugar de conforto. Saudade talvez de amigos. Saudade talvez de parentes. Irmãos, ser afastado disso de maneira tão violenta é um trauma. E muitos de nós experimentaram isso na vida. Quando você foi forçado a se mudar de uma casa que você gostava muito. Quem já experimentou isso? Ou quando você perdeu tudo. E você não tem para onde voltar e você tem que ir para um outro lugar. Mas acho que nenhum de nós, pelo menos do que eu sei da história de vocês, nenhum de nós passou por isso por amor a Jesus. Nós passamos por isso por causa das situações da vida. A vida acontece. E ela nos leva a muitos becos. Alguns sem saída. Mas esses irmãos experimentavam tudo isso por amor ao Senhor. E agora eles já estavam outra vez estabelecidos. Porque outra coisa muito característica do povo judeu é que eles são resilientes. Por causa da fé e por causa da cultura forte que os une, onde eles chegam, eles continuam judeus. E eles se reúnem nas suas sinagogas, e eles se encontram com os que falam a mesma língua, e eles vão achar um jeito de sustentar a sua cultura. Os cristãos também são assim. Desde que a fé nos une e a gente fala o idioma do evangelho, você encontra um outro cara, uma outra irmã que fala a mesma língua, é seu amigo de infância. Pelo menos deveria ser, não é? Quando você começa a ouvir alguém e esse alguém tem as palavras do evangelho na boca, você, parente, amigo. Entende? E é vocês dois contra o mundo. Achei um parceiro. É nós dois contra o mundo. Ah, mas você não é amigo dele. Não sou? Ele é filho de Deus. Fala o evangelho. Eu sou mais amigo dele do que de você, que é meu irmão na carne, mas não crê no Senhor, por exemplo, não é? A gente estabelece vínculos muito fortes com os irmãos. Mesmo com aqueles irmãos com quem nós não temos muita intimidade. Tem irmãos aqui que eu conheci há poucos meses, mas eu considero pacas, assim, né? Considero muito. Irmãos amados. Por quem eu me preocupo e oro e me... Ué, mas você não conhece muito bem. Não, conheço sim, eu conheço o Senhor que se deu por ele. E se o Senhor se deu por ele, é meu irmão, vale a minha oração, vale o meu esforço. E mais, Efésios 5 nos garante, vale a minha vida. 1 João 3,16 fala, dar a vida pelos irmãos. E não fala que são os irmãos antigos, com quem você já comeu 1 quilo de sal. Não, irmãos. Ponto. Quando o autor de Hebreus escreve para eles aqui, ele relata que eles foram expostos a insultos. Quantos de vocês já foram xingados na rua por ser cristãos? Quantos de vocês já foram xingados na rua? Alguém começou a gritar palavras contra você, te ofendendo. Talvez você tenha experimentado isso. Mas deve ser uma coisa terrível. Imagina, uma pessoa maluca começa a te xingar no meio da sua vizinhança e acusar você de coisas
que você não fez, te colocar apelidos, te colocar nomes, te insultar, isso é horrível. E você é obrigado a mudar de vizinhança porque aquela pessoa passou a te perseguir. Foi isso que eles viveram. Eles foram espancados. Olha, eu apanhei algumas vezes na minha vida, mas eu nunca fui espancado. Passar por um espancamento é... Eu não consigo imaginar o que é. Ser incapaz de se defender. E era um espancamento, um linchamento público. Era uma cidade inteira contra umas poucas pessoas. Tudo isso gerou neles esse trauma, esse medo. E agora que eles estavam sendo perseguidos outra vez, o coração deles estava inclinado a desistir. Não, eu não quero passar por tudo isso de novo. Porque o que aconteceu? Lá em Jerusalém, eles foram perseguidos. Aí foram desterrados. Começaram de novo. A perseguição de Jerusalém era só por parte dos líderes religiosos. Mas agora eles estavam espalhados por todo o Império Romano. E o Império Romano começou a perseguir os cristãos. E o Império Romano dominava todo o mundo daquela região. Praticamente todo o mundo civilizado, digamos assim, daquela época. Não havia aonde se esconder. Aonde César empurrava seus domínios, os cristãos seriam perseguidos ali. Eu vou ter que ir para onde? Para as terras bárbaras. Vou ter que ir para a ponta de Portugal, vou ter que achar o norte da Espanha. Eu vou ter que ir para a China, que não sei se chamava China na época. Eu vou ter que fugir do domínio romano. E houve apóstolos. A história, a tradição cristã nos relata que houve apóstolos que foram para a Índia, que foram para as regiões do Oriente, foram para vários lugares por causa dessa perseguição. Eles saíram até dos lugares onde tinha línguas conhecidas por eles. Nesse ambiente, a carta os encontra e fala assim: olha, eu sei que vocês estão com medo de viver isso tudo outra vez. Mas, versículo 35, não abram mão da sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Em dias de cansaço, de luta, de provação, de perseguição, talvez não por causa do nome do Senhor, mas as lutas comuns da vida, nós somos pessoas fracas e tendentes ao desânimo, ao cansaço. E a primeira coisa que a gente quer cortar da nossa vida é a fé. A coisa mais frágil nossa é a fé. Se você mora longe e precisa fazer um trajeto mais longo para encontrar a igreja que você tem se reunido, a igreja que você tem frequentado, quando o seu orçamento dá uma diminuída, qual é a primeira coisa que você corta? Não, a ida à igreja é a coisa mais supérflua que eu tenho. Eu posso cortar. E aí você diminui a frequência dos cultos. Por quê? Porque não é essencial para a sua vida congregar. É um luxo. Na concepção humana, visitar uma igreja e visitar um clube de amigos é quase a mesma coisa. Você não consegue perceber quão vital é congregar e que isso aqui é a sua vida. E o resto tem que girar em torno disso. Eu estou muito cansado, eu estou com muita dor de cabeça. Ok, as situações de saúde são perfeitamente inteligíveis. Mas às vezes é um desconforto só. E o simples desconforto é motivo suficiente para você não congregar. É motivo suficiente para você não servir. É motivo suficiente para você não se doar por alguém, não receber alguém, não visitar alguém. Às vezes o simples desconforto é motivo para você não cuidar de alguém que precisa. E que às vezes te pediu ajuda, mas você não quer. Eu não estou na vibe. Perseverem.
Em dias de luta, a gente corre o risco de voltar para o lugar mais seguro que a gente tem. É aquilo que nos acompanha desde que nós nascemos. Que vive se oferecendo para ser o nosso melhor amigo, no entanto, é o maior veneno. É o pecado. Quanto mais cansado, mais estressado, mais confuso você está, mais aflitivo parece o seu dia, mais facilmente você se inclina a pecar e voltar aos vícios, voltar da caverna de onde Deus te tirou. Esses cristãos estavam vivendo isso. E aí, o autor de Hebreus fala: não voltem para o lugar de onde vocês saíram. Não se submetam outra vez àquilo que os escravizou. Não se entreguem outra vez às sombras, ao invés da realidade. Ele diz: nesses momentos, façam justamente o contrário. E eu sei que não é o conselho mais lógico, mas é o que a palavra de Deus nos ensina. No momento em que você se sentir mais fraco, mais cansado, mais pobre, mais ignorante, mais incapaz, naquele momento em que você fala assim: eu vou quebrar. Essa é a hora em que você deve se apegar à fé e se lançar às mãos de Jesus e cantar um hino, ler a Bíblia, ligar para algum irmão, socorrer alguém ao invés de pedir socorro, ou pedir socorro se não houver força. Versículo 23, 10, 23 diz: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Aqui é apegue-se à esperança. O mito grego diz que a esperança foi a última coisa que sobrou na caixa de Pandora. Todos os males do mundo saíram e a esperança ficou lá dentro. A única coisa que os humanos conseguiram reter foi a esperança, porque a esperança é a maior armadilha do homem. Por causa da esperança, o homem não é cauteloso, ele acredita que vai dar certo e aí se frustra. Por causa da esperança, atos estúpidos foram cometidos. Portanto, não acredite na esperança. Isso é o mito grego. O evangelho diz: apegue-se à esperança. Apegue-se à esperança. Senhor, é um sonho, é pueril, é um vislumbre. Eu não entendi o reino, eu só sinto o cheiro da glória. Apegue-se ao cheiro da glória. Apegue-se a uma palavra de fé. Apegue-se a uma esperança, mesmo que ela te pareça uma nuvem. Mas ela é suficiente para te sustentar quando a esperança está em um Deus que é fiel para cumprir a sua promessa. Se a esperança é em você, na sua capacidade, no mercado financeiro, na virada que o governo vai fazer, você está lascado. A sua esperança é só o que sobrou na caixa de Pandora que você abriu. Mas se a sua esperança é na fidelidade de Deus, que cumpre as suas promessas, mesmo para aqueles que morreram sem vê-la. Hebreus capítulo 11, nós temos visto todos os domingos. Gente morreu sem ver a promessa se cumprir e morreu feliz, porque se apegou a Deus. Você consegue entender o que eu quero dizer? Apegue-se à esperança. Apegue-se à esperança. E mais, versículo 24. Pensemos em como motivar uns aos outros, na prática do amor e das boas obras. Porque às vezes você agarrou aquela nuvenzinha de esperança, mas o irmão que está do lado está desanimando. Ele não conseguiu. Você foi apedrejado e ele foi espoliado. Para você tomar pedrada é de boa, porque você é resistente à dor. Está todo quebrado, mas aquele irmão não é resistente à pobreza. Ele morre de medo de ficar pobre. E você está morrendo de medo de morrer, porque você foi apedrejado. O apedrejado socorre o que está ficando miserável. E o que está miserável olha e fala: cara, eu estou pobre, mas eu estou vivo, não estou sentindo dor. Aquele cara tomou pedrada. O que eu posso fazer por ele?
E aí eles se abraçam. E é um que é manco da perna, abraçando aquele que tem o braço ruim. E o que tem o braço bom, vira o braço do que tem a perna. Entende? A gente se completa. Sabe por que a gente está congregado aqui? Porque a gente se completa como um organismo. O que falta para mim sobra em você. E eu não chego na glória sem você. Você é parte de mim. E quando eu estiver sem esperança, eu vou me agarrar à sua esperança. Por favor, me fale uma palavra de fé. Por favor, me fale uma palavra de esperança no meu dia. Na noite escura da minha alma, eu quero a luz que há em você. Você é luz no mundo. E você precisa me consolar quando eu chorar. Chora comigo, mas também ri comigo. Celebra as minhas vitórias. Nós somos uma igreja. E uma igreja é um tipo estranho de família. Estranho, mas ainda assim, uma família. E não deixemos de nos reunir. Aqui está o segredo. De longe você não vê as lutas do seu irmão. De longe você fica com as suas dores e os seus confortos. Os seus confortos tentando calar as suas dores inutilmente. Porque os seus confortos não calam a dor do seu coração. Podem diminuir por um tempo, mas há uma falta em você. Porque se você é filho de Deus, você sente falta da família, da coletividade, daquilo que te completa no irmão. Você sente falta da glória de congregar, do benefício, da loucura que é o corpo de Cristo. A unidade da fé. A minha esperança falta, sobra em você, mas sobra fé em mim. E às vezes falta em você. Às vezes falta amor para um, transborda no outro. E nós vamos nos completando. Ah, mas aquele irmão é muito chato, ele abraça todo mundo. É a cola que nos une. Ah, aquele irmão é chato, ele grita quando prega. Está acordando pessoas. Ah, aquele irmão é chato, ele chora muito. Seu coração é uma terra seca. Ele está regando com as lágrimas dele. Não deixemos de nos congregar. Ah, mas são diferentes. Você já viu como concreto é feito? Henrique, como é que concreto é feito? É tudo o mesmo elemento? Não, é mistura. Mistura de quê? Areia, cimento, pedra. É tudo diferente. Você olha para uma pedra, a pedra é muito diferente da água. Mistura os dois com o concreto e a areia, vira... Está lá. Eu sou muito diferente de vocês, mas sem vocês eu não sou ninguém. E a recíproca é verdadeira. Versículo 26 diz o seguinte: se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. E essa parte traz para a gente sempre alguma reflexão quando a gente lê. Mas eu entendi que Hebreus capítulo 10 faz sentido quando lido junto com a porção que inspirou o autor de Hebreus a escrever, que foi o profeta Abacuque. Esses versículos, pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará, estão em Abacuque capítulo 2. A história do profeta Abacuque, vou ser bem breve, ele era um profeta que estava vivendo nos tempos em que Babilônia estava atacando Israel, matando os israelitas, destruindo Jerusalém, destruindo a cidade de Judá. Em maneira análoga a como o Império Romano estava perseguindo os cristãos. E o paralelo é esse. Um povo sob ameaça. Abacuque, é interessante que Abacuque ele recebe a palavra do Senhor após se queixar com Deus. Eu recomendo que vocês leiam. Quem é que já leu Abacuque? Abacuque é um profeta pouco famoso, né? Mas o texto dele funciona para dias como os nossos. Abacuque chegou para o Senhor e falou: Senhor, até quando?
Até quando eu vou ter que pedir socorro? Abacuque capítulo 1, versículo 2. Clamo, tu não ouves. A violência por toda parte, tu não vem nos salvar. Terei que ver essas maldades para sempre? Por que eu preciso assistir tanta opressão? Para qualquer lugar que eu olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. Parece alguns lugares que a gente conhece. E ele fala, Senhor, você não faz nada? Você está vendo o pobre ser humilhado? Você está vendo o justo ser humilhado e você não faz nada? Depois, no versículo 12, ele fala, Senhor, eu sei que você não quer nos exterminar. Você enviou os babilônios para nos disciplinar como castigo por nossos pecados. Mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente? Ou seja, tudo bem, Senhor, eu sei que eu vacilei. E que os inimigos estão vindo contra mim. Assim, eu tenho culpa, né? No caso do povo de Israel, eu fui idólatra, eu me afastei dos caminhos de Deus. Várias das coisas que estão acontecendo são consequências dos meus erros. Mas você vai ficar parado vendo eu sofrer aí? Eu já pedi desculpa. Não é? E ele, no capítulo 2, ele fala assim, subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará à minha queixa. Maravilhoso um homem desafiando Deus, né? Eu vou subir a minha torre e esperarei aqui até o Senhor me responder. Então o Senhor me disse. Ou seja, às vezes você precisa subir uma torre de vigia e esperar o Senhor te responder. Aproxime-se do Senhor, Ele não vai te destruir se você fizer perguntas para Ele. Deus não é carrasco. Escreva a minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. O que igualava o Israel da perseguição na Babilônia com o Israel da perseguição romana? Eles confiavam em si mesmos. Eles tinham um coração arrogante e endurecido. E aplicando em nossa experiência, quantas vezes nós clamamos ao Senhor por libertação, mas a nossa confiança está em nós, está na força do nosso braço. E você vai a Deus dizendo assim, eu mereço libertação desse problema. Eu fiz tanto por você, eu me dou tanto pela igreja, eu me entrego pelos irmãos, eu oferto. Por que você não me livra da minha aflição? Qual é a sua base para chegar assim diante de Deus? É a sua arrogância? Deixa eu te dizer, Ele vai continuar te esmagando. Deus resiste ao soberbo. Há algumas coisas que Deus odeia, Provérbios diz, e uma delas é os olhos altivos, o coração arrogante. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. A porção que está lá em Hebreus é essa aqui. E o texto de Hebreus omite essa porção dos arrogantes. Mas o contexto é esse. Pessoas que confiam em si mesmos. E qual era a tentação que aqueles irmãos sob perseguição estavam submetidos? Qual a tentação que eles estavam passando? Voltar a confiar em si mesmos. Se eu voltar à lei de Moisés, se eu parar de seguir Jesus e voltar à religião que o Império Romano aprova, eles param de me perseguir. Se eu parar de confessar a minha fé, se eu parar de andar com aqueles crentes malucos, os meus amigos vão me receber de novo. Os meus parentes vão parar de me perseguir. A minha vida ficou ruim depois que Jesus entrou nela. Tá bom, ele resolveu vários problemas meus, mas todo mundo em volta agora não gosta de mim. O que eu faço? Volto para o passado? A resposta que o Senhor dá para ele é: eu ainda vou trabalhar no meu povo. E aqueles que são fiéis,
e estão no meio de um povo infiel, sofrerão perseguições. Junto. É o mesmo povo. Sabe, irmãos, quando eu olho para a presença cristã na internet, para a presença cristã na TV, nos jornais, eu vejo que dias muito, muito terríveis nos aguardam. Porque aquilo que é considerado cristianismo, aquilo que é considerado evangelho, aquilo que é considerado evangélico, aquilo que é considerado crente, está muito deturpado. Escândalos estão surgindo por todo lado, melando e misturando falsos crentes e crentes verdadeiros. Falso evangelho e evangelho verdadeiro. E aí, eu vou usar uma aspa aqui, os bons pagam junto com os maus. Sabemos que todos somos pecadores e indignos. Bom só há um Deus. Mas aqueles que estão seguindo a Cristo com fidelidade são penalizados junto com aqueles que não estão. Aqueles que confiam em Cristo são penalizados juntamente com aqueles que confiam em si mesmos. Aqueles que criam ídolos para si. E o que eu quero dizer é que depois de todo essa pergunta de Abacuque, essa ousadia dele de subir na torre de vigia, e a resposta de Deus, a última coisa que ele fala no capítulo 2 é: o Senhor, porém, está em seu santo templo. Toda a terra cale-se diante dele. Não fala que o Senhor terminou a perseguição. Não fala que o Senhor matou os babilônios. Não fala que o Senhor resolveu o problema. Fala que o Senhor está no seu templo. Que porção é essa? O Senhor no seu santo templo. Abram Hebreus. Deixa eu olhar aqui. Hebreus capítulo 9, versículo 24. E aqui a gente entende esse paralelo. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como o sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. O final do versículo 26. Ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. Capítulo 10, versículo 1. A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Versículo 4 do capítulo 10. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Versículo 9. Então acrescentou: aqui estou para fazer tua vontade. Versículo 10. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Deus está no seu trono no céu. E Cristo foi enviado com um corpo para oferecer esse corpo em nosso favor. Sendo ao mesmo tempo sacerdote e oferta, ele se imolou para substituir a cada um de nós. E aí, com essa oferta dele mesmo nas mãos, ele se apresenta ao Pai e diz: paguei. E aí, versículo 11, versículo 12. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Ele se apresentou ao Pai, o Pai o aceitou, e então ele se sentou. Hoje há não só Deus Pai, mas também Deus Filho, homem, sacerdote, ao lado do Pai. E talvez para você não tenha ficado claro o que isso significa. Mas entenda o que eu quero dizer. Aquele que te amou,
e que deu a vida por você, e que se imolou na cruz por você, está ao lado de Deus no trono, garantindo que Deus não te destrua e que a perseguição não seja tanta que te faça desistir. É Ele quem sustenta a sua fé, é Ele quem sustenta a sua esperança. Você só desanima quando esquece quem é que está à direita no trono. Porque quando você olhar para o céu, como Estevão fez enquanto estava sendo apedrejado, e vir o Filho ao lado de Deus, você terá fé e você terá esperança. Nós só somos capazes de desanimar porque nós não olhamos para Cristo. Porque nós nos esquecemos da eficácia da obra na cruz. Esquecemos de que Ele, sendo sacerdote, entregou-se a si mesmo em nosso lugar. Se Cristo deu a própria vida por nós, se o Pai entregou o Filho por nós, o que é que Ele não nos dará? Ele não recusou o único Filho por nos amar. O que é que Deus vai te negar? Isso não quer dizer que todas as coisas que nós pedimos a Deus na nossa arrogância são concedidas. Porque graças a Deus Ele é sábio. Mas, numa tribulação, quando você pede esperança, Deus concede. Numa situação em que você se sente ignorante, peça sabedoria e Ele concede. Numa situação em que te falta fé, que seu coração está uma terra seca e que você lê a Bíblia e não sai nada de lá, peça fé a Deus e Ele te dará. Porque há alguém do lado dele intercedendo por você. Lembra-te dela, lembra-te dele, lembra-te dela, lembra-te. Eu dei a minha vida. Você me enviou para morrer em favor dele e de todos quantos ainda não estão congregados, mas fazem parte da nossa família, porque foram escolhidos por Deus, e o dia deles chegará. É o que nos diz o precioso versículo 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança naquele lugar em que Deus está e que agora há o Filho também. Consegue entender o que isso significa? O autor de Hebreus está falando para você, há um lugar para você lá onde Deus habita. Isso não é só na hora da morte. Não precisa morrer para ver Deus. O crioulo falou isso, né? Não precisa morrer para ver Deus. Talvez você não consiga ver com os seus olhos, mas no seu coração, creia, há um lugar para você. E não é um lugar de medo. É um lugar de dignidade. Eu tinha muito medo de falar isso. Porque eu sei do meu pecado. Eu sei quem eu sou. E eu sei que eu nada mereço. Só a morte. E a condenação eterna. Mas, quando Cristo se entregou em meu lugar, foi para me dar um lugar de dignidade diante de Deus. De filho amado. De filho acolhido. De filho redimido, comprado. Eu sou amado por Deus. Você é amado, amada por Ele. Cristo é como uma ponte eterna. E pela sua própria carne Ele abriu, rasgou um caminho para você entrar com confiança. Lembra de Abacuque? Eu vou subir na minha torre de vigia e vou perguntar para Deus por que Ele não me responde. E Deus não o fulminou. Deus respondeu. E você está esperando o quê para se achegar a Cristo? O que te falta?
O que mais Deus pode entregar, se Ele já entregou Jesus? A maior prova de que Ele nos ama foi Ele imolar o seu Filho em nosso lugar. Por que nós nos demoramos a confessar os pecados? Por que nós nos demoramos a abrir mão do nosso orgulho, da nossa autoimagem, do ídolo que nós fabricamos e tem o nosso rosto? Por que nós nos demoramos a arrancar as máscaras que impedem a gente expressar a dor que tem? Sim, dói, o pecado fere e a gente cai e cai de novo. E às vezes parece que o pecado é o único lugar seguro que a gente tem. Porque é lá que a gente foi criado desde o nosso berço. O vício é o lugar em que você se sente bem. Aí o Senhor te fala, não é mais assim. Existe um lugar em que você pode entrar com confiança. É a presença de Deus. Acheguemo-nos. Entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado. O segredo é onde está a sua consciência. Como você se vê diante de Deus. Você entende o que Hebreus está apresentando para nós a respeito de um templo, de um sacerdote, de uma oferta? Você entende o que a cruz significa? Você crê na cruz? Porque se você cresce na cruz de verdade, a sua vida mudaria. E você não teria mais medo de se apresentar diante de Deus. Ah, mas eu estou em pecado. Sim, apresente-se diante de Deus em pecado e deixe Ele lavar o seu pecado. Ah, mas eu estou sem fé. Apresente-se sem fé e deixe o Senhor acrescentar fé a você. Ah, mas eu sou burro, estúpido, eu não entendo a Bíblia. Apresente-se ignorante diante de Deus e deixe a sabedoria dele te iluminar. Porque onde quer que você esteja, você permanecerá enquanto não se achegar a Deus. Consegue entender? Você é incapaz de sair do buraco em que você se meteu sem a ajuda do alto. Mas há uma mão estendida para você, Cristo, que te diz, achegue-se confiadamente, ousadamente, aproxime-se do Pai e deixe Ele mudar a sua vida. E aqui a gente encerra. O versículo 14 do capítulo 10 diz, mediante essa única oferta, Ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Essa é uma afirmação extremamente ousada. Pela sua oferta, entende o que isso quer dizer? Pela oferta de Cristo, Ele tornou perfeitos, diga, perfeitos, os que estão sendo santificados. Não sou eu, é o autor de Hebreus. Não sou eu, é Paulo em Romanos. O que ele está afirmando é, você que está sendo santificado pela obra de Cristo é considerado perfeito, é considerado justo. Há uma perfeição imputada a você, há uma justiça imputada a você, porque Cristo quis assim. Não é a nossa força, não é a nossa obra, mas é o que Ele fez. Os que estão sendo santificados são vistos pelo Pai como perfeitos, porque estão sendo justificados. Agora me diz, se Deus diz de você, está sendo santificado, eu te considero perfeito. Consegue entender o que isso significa? A dimensão da graça, o lugar de dignidade em que nós somos postos. Por que não se achegar? Por que não congregar? Por que não se doar? Por que não se oferecer eternamente àquele que te chamou de perfeito enquanto você ainda estava sendo santificado? Quando ele olha para o projeto, para o papel na mão, ele já vê a casa. Ele fala assim, está perfeito. Mas é só um projeto. Não. Eu já vejo. Entende o que isso significa?
Você se vê tão fraco, você se vê tão falho, mas Ele fala: anda na minha presença e experimente perfeição. O Espírito Santo também testemunha que é verdade. Essa é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, minhas leis em seu coração e as escreverei na sua mente. Nunca mais me lembrarei dos seus pecados e dos seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer sacrifícios. Encerro com essa provocação, toda a bujanra da vida, né? Por que não se entregar a Jesus? Por que não viver a vida de igreja? Por que não se doar ao Senhor? Por que não viver pela graça daquele que te chama à perfeição? O que te falta? O que quer que te falte, você não vai encontrar na sua arrogância, no seu orgulho, no pecado, nos seus ídolos. Você vai encontrar quando você se achegar a Ele. E eu queria que você orasse agora nesse momento. E que você dissesse ao Senhor isso. Suba na torre de vigia e faça uma pergunta para Ele. Por que eu não me entreguei ainda? Pergunte. O que é que eu acho que preciso? O que você tem que provar para mim ainda? Seja ousado. O que é que me falta? Por que é que eu ainda não me entreguei completamente?